Bom dia, eu sou o Gustavo Rangel de Matos e eu vim apresentar o trabalho 1 de segurança de processos sobre acidentes industriais. O acidente escolhido foi um incêndio na refinaria Chevron de Richmond, na Califórnia, que ocorreu no dia 6 de agosto de 2012. O objetivo desse trabalho é analisar o contexto do acidente, suas causas e o que aconteceu no dia, as consequências para a população, empresa e governo e os aprendizados. Antes de falar do acidente em si, é importante entender o contexto da refinaria de Richmond. Ela opera há mais de 100 anos na Califórnia e é uma das maiores refinarias dos Estados Unidos. Ela refina quase 250 mil barris de petróleo por dia, na época, em 2012, e já possui um histórico de 14 incidentes em 25 anos, anteriores a 2012. É importante frisar que o tipo de petróleo processado na refinaria havia mudado, aumentando o teor de enxofre, e que também não havia um protocolo formal de resposta a vazamentos. Bem, no dia o acidente em si começa no dia 6 de agosto às 3h50 da tarde, quando um operador em ronda encontra uma poça de diesel no piso da refinaria. Ao procurar, ele identificou que o vazamento vinha de uma tubulação a 4 metros de altura, que fazia parte do ramal 4 side cut, conectado à coluna de óleo cru que estava sendo processado. E ele concluiu que a linha ela não poderia ser isolada sem que a operação da planta fosse interrompida. Após esse vazamento ser identificado, os bombeiros foram acionados, que chegaram e isolaram a área, pois eles sabiam que algo de ruim poderia acontecer caso aquele óleo continuasse vazando. Como solução ali na hora, eles tentaram diminuir a vazão para menos óleo passar pelo aquele tubo e, consequentemente, aliviar um pouco a quantidade que estava se vazando. Posteriormente, depois das análises, foi constatado que esse vazamento ele foi causado pela corrosão das paredes do tubo por sulfidação, que aconteceu pois o teor de enxofre aumentou no óleo que estava sendo processado. A equipe, né, buscando conter o vazamento, decidiu remover o isolamento de alumínio da tubulação. E isso não foi uma boa ideia, porque hidrocarbonetos começaram a escapar. E esse hidrocarboneto escapando ocasionou em um primeiro incêndio, pois ele entrou em autoignição ao ser exposto ao oxigênio do ar do meio. Esse primeiro incêndio ele conseguiu ser contido pelos bombeiros que estavam lá. Porém, percebeu-se que a tubulação já estava completamente comprometida, pois eles continuaram removendo esse isolamento mesmo após esse primeiro incêndio. Então, e os vapores começaram a jorrar, porque o buraco do vazamento ficou muito grande. Dessa forma, uma nuvem de fumaça densa começou a se acumular em toda a refinaria, dificultando a visão e atrapalhando o trabalho dos bombeiros. E foi questão de tempo, cerca de 2 minutos, para da expansão dessa fumaça para ela entrar em ignição e começar o incêndio. Duas pessoas ficaram presas nessa fumaça que entrou em ignição, mas nenhuma delas ficou ferida gravemente posteriormente. E aproximadamente todos os trabalhadores que estavam ali conseguiram escapar antes desse incêndio começar. Aqui temos uma linha do tempo que mostra bem o que aconteceu no dia. Então foram cerca de 2 horas e meia, né, 3 horas quase, do início do vazamento até o incêndio que tomou conta da refinaria. E, bem, algo muito importante de se frisar foi um tanto quanto descaso da empresa nessa área, porque já tinha inspeções anteriores, já tinham se identificadas corrosões
nessa tubulação e já tinha sido mostrado que o, o tamanho do tubo, né, da parede do tubo, estava diminuindo com o tempo. Já estava ficando meio carcomido, né? Só que em 2011, há um ano antes, né, desse vazamento, foi aprovada uma lei ou que, bem, que fez com que o limite mínimo do tubo aumentasse para que ele não precisasse ser trocado. E isso faria com que esse tubo pudesse ser usado até 2014, 2016 mais ou menos. Só que acabou que isso mais te atrapalhou, porque deu mais chance de zerar esse vazamento. Bem, aqui nessa imagem dá pra ver bem o tamanho da coluna de fumaça que deu, que se deu para perceber ao longo não só da cidade de Richmond, mas das cidades próximas. E então, é, os impactos na vizinhança ali foram que cerca de 15 mil pessoas buscaram atendimento médico com sintomas de irritação respiratória, dor no peito, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, irritação nos olhos e enjoo. 20 pessoas ficaram hospitalizadas, nenhuma morte foi computada. É, tivemos as sirenes tocando pela cidade que fez com que os moradores ficassem confinados dentro de casa por cerca de 6 horas até o incêndio ser controlado. O preço da gasolina aumentou muito na costa oeste, justamente pela maior refinaria ter sido atingida e ter que ser paralisada. E os sistemas públicos tiveram seu funcionamento suspenso ali naquele dia. Na Chevron, o incêndio gerou multa, processos, custos operacionais, danos à reputação e obrigações de melhoria na infraestrutura. 6 funcionários sofreram ferimentos leves. A unidade ficou parada por mais de 8 meses para ser consertada e ter todas as suas melhorias implementadas. E também a Chevron teve que arcar com custos de aproximadamente 20 milhões em multas e 90 milhões em investimentos na cidade. Já na, no governo da Califórnia, novas regras de segurança foram implementadas e a norma GISO 5189.1, que é a mais rigorosa para refinarias no país. Essa norma ela é considerada a mais importante para ser seguida e por isso a Califórnia é considerada o estado com a melhor lei para segurança industrial nos Estados Unidos para refinarias. É, e outras coisas que aconteceram foi esse incêndio ter virado um assunto muito importante no país e ter sido bastante importante para desenvolver melhor essa cultura de segurança. Os principais aprendizados vêm da questão de manter as inspeções e manutenções programadas para evitar novos acidentes e você poder ter controle de quando a produção precisa parar para você implementar essas melhorias e trocas, né, de equipamentos e coisas da planta. Não hesitar em parar a produção diante de sinais de risco, pois durante o, o vazamento, naquele intervalo entre o vazamento e o incêndio, os chefes da planta não quiseram parar a planta, não quiseram dar um shutdown na planta para não parar de produzir. Só que eles não terem dado shutdown na planta e nem ter conseguido isolar a linha que estava com vazamento acarretou no incêndio. E posteriormente eles tiveram que dar esse shutdown. Então, se eles dessem o shutdown antes, assim que o vazamento tinha começado ou ficado um pouco pior, provavelmente o incêndio não teria ocorrido e não teria afetado a vida das pessoas. Também o fato da empresa não ter tido um bom regimento para agir naquela situação acarretou nisso.
desse incêndio. Aqui são as referências e muito obrigado.